Querida Cacau, tudo em ordem? Sim, Theo. Vamos falar de algumas questões fundamentais de três personagens suas? Sim. Falar da Heloísa, da Clara e da Chayenne? Sim, com prazer. Ótimo. Começando pela Heloísa, de Anos Rebeldes. Ela teve uma adolescência nos anos 60. Ela virou uma heroína, né? Uma guerrilheira heroína. A sua adolescência foi durante os anos 80, uma época politicamente completamente diferente. Você sempre foi uma mulher politizada ou a política entrou na sua vida através da minissérie? Não, sempre fui politizada porque a minha mãe sempre foi muito politizada, né? Assim, a minha infância, nos anos 70, ela lia assim, Alex Polari, lia o que Os Companheiros do Gabeira, lia o Sirquis, ela era muito ligada nessas figuras da guerrilha, que foram combatentes contra a ditadura, que foram exilados. Então, a referência que eu tinha não era a referência de uma mãe que se ligava em moda. Até hoje, assim, eu gosto de moda, mas eu resisto um pouco, porque eu tenho essa formação comunista. E aí, eu me lembro que quando veio Anos Rebeldes, eu já sabia muito sobre isso, e depois o que é Esse Companheiro também, que eu fiz outra guerrilheira. Então foi muito natural para você? Foi, claro que eu tive que entrar naquela história, né, e me aprofundar, porque eu sabia através da minha mãe de orelhada e tal, mas não era politizada a ponto de saber nos detalhes, assim. E tinha o livro do Zuenir também, 1968 e tal. Então eu entrei, de fato, e o que era importante ali era mostrar uma menina rica que ia esquiar em Saint-Tropez, em São Moritz, aliás, e ficava absolutamente, como é que eu posso dizer, abismada com o pai, a postura do pai, e ela começava a ter uma consciência, uma clareza sobre tudo aquilo que a cercava, e aí foi realmente se conscientizar e foi para a luta armada. Essa transição, essa curva que era muito rica. Era muito interessante de ver, né? Você começava num registro e terminava em outra pessoa, né? Completamente outra pessoa. Aliás, você está agora com uma cara levemente Heloísa, né? Heloísa revisitada, Heloísa 2016. Exatamente, vou fazer outra heroína. E aí eu quis fazer uma heroína com cabelo curto, para ficar uma cara mais de uma mulher forte, né? Que passa por sofrimentos, mas ela é forte. E, coincidentemente, também se chama Heloísa, mas lá na novela se chama Elô. Ela nunca fala Heloísa. E lá a Heloísa nunca foi Elô. Então parecem, na verdade... Agora, a coincidência é que é um ano de impeachment novamente, né? Aliás, falando em impeachment, Anos Rebeldes, as pessoas dizem muito que foi uma minissérie que influenciou toda a geração cara pintada dos anos 90. Sim. Qual a influência que você percebe da Heloísa nessa geração cara pintada nos 90? Olha, eu acho que durante a minissérie houve uma junção entre a ficção e a realidade, né? Eu me lembro do Lindenberg, que era da Uni, né? Presidente da Uni, me ligava e falava, vamos para a Cinelândia, para o Palanque. E eu fiquei um pouco assim, porque eu não queria que me aproveitar daquela situação. Claro. Né? E de repente ficar também de uma maneira não só oportunista e também boba. Claro. Sabe? De ir lá e tal, e virar personagem na vida real. Obviamente, eu era super a favor do impeachment, a favor de tudo, toda aquela mudança política, mas quando você está na televisão, você está nesse nível de exposição, você tem que tomar muito cuidado para você não ser também levada pela empolgação, não ser manipulada. Então eu fiquei, graças a Deus, eu era muito jovem, mas tive esse cuidado de não me expor demais e não me misturar com a personagem, apesar de ser muito afinada às ideias dela. Eu acho que os jovens que acompanharam aquela época, né, aquele momento político... Lembra a Leandra, quando eu fui trabalhar com a Leandra, que é super politizada, ela falou, nossa, você, para mim, tem um sentido, assim, eu sempre acompanhei você e tal, ela veio falar de um jeito tão carinhoso, e eu acho que tem muito a ver com Anos Rebeldes. Uma galera que começou a se formar ali politicamente e artisticamente também. Essa galera que se formou artisticamente, politicamente, que hoje em dia, de alguma forma, participa do atual momento político, a gente vive um
uma situação de muita belicosidade e intolerância política. Voltando à personagem Heloísa, você acredita que ela se portaria como hoje em dia? Contra o impeachment, mas eu acho que ela teria lucidez de tudo que está acontecendo. Eu acho que ela não ficaria firme numa militância, sabendo dos erros que aconteceram. Então, eu acho que ela teria uma visão bastante crítica de não entrar nesse fla-flu, né? De poder enxergar o que houve de muito errado, de corrupção, de tudo mais, e o que houve de muito importante socialmente falando, né? E também sobre a questão você não pode simplesmente não apoiar um governo e tirar. Então, qualquer governo que não for apoiado pela Câmara vai ser impedido. Assim, então, a Câmara tem esse poder de falar, não, você não. E todo mundo boicota aquele governo e aí fica impossível governar e você toma. Claro que todo governo tem a sua corrupção, todo. E esse teve demais. Eu não defendo esse governo, absolutamente, não defendo. Sempre fui muito eleitora do PT e não sou mais. Outro assunto polêmico, já que você é atriz dos personagens emblemáticos, mudando da Heloísa para a Clara de Barriga de Aluguel. A Clara, em outra época, anos 90 também, ela alugou o próprio corpo, o útero dela, para a personagem da Ana, interpretada pela Cássia Kiss. Depois ela quis pegar esse bebê de volta, mesmo tendo um acordo firmado com a Cássia, com a Ana, né? Você concorda com a postura, antes de perguntar da postura da personagem, essa postura de alugar o útero, de vender, fazer o corpo o que bem entender, você acha correto isso? O corpo é dela, ela faz o que ela quer? Eu acho que cada um tem a sua própria liberdade de fazer o que quiser, né? Acho que cada um tenha o seu corpo e estrague-o como quiser. Como diria o Abujamra, a vida é sua, estrague-a como quiser. Então, é isso. Se ela quiser alugar o útero dela, ela pode alugar. Eu não faria isso, mas eu não vou julgar outra pessoa. Acho que a melhor coisa que você pode fazer na vida é não julgar ninguém, né? Então, assim, se ela num momento de necessidade quis muito e não se sentiu comprometida com aquela decisão, aí o que acontece? Ela era tão pura, tão inexperiente e tão simples, né? Ela era uma menina tão despreparada que ela, quando viu aquele filho se desenvolver, ela se apaixonou e não entendia a questão do óvulo, por que não era filho dela também, né? E aí você entra em milhões de questões, né, que realmente está sendo gerado dentro dela. É muito difícil você ter essa noção só da questão biológica propriamente dita do óvulo, né? Então, eu como defendi muito a Clara, eu defendo que o filho é um pouco dela, assim, apesar de ter o óvulo da outra e biologicamente é da outra, mas é muito estranho você ter um filho que não é seu. A não ser sendo da mesma família, vira ali sobrinho, filho, tudo bem, mas você dá seu filho é uma decisão difícil. Porém, eu não julgo, é que nem o aborto, entendeu? É decisão de cada uma. Você não pode... Claro que a criança grande, um bebê grande, você fazer um aborto é uma atrocidade. Agora, no início da gravidez, eu acho que é muito pior uma criança crescer na rua, sem oportunidade, humilhada, né? Ou nascer de um estupro ou de qualquer outra coisa. Eu acho que tem que dar o direito à mulher de escolher. Desde que isso não seja um método anticoncepcional irresponsável, entende? Tudo bem, qualquer coisa eu faço um aborto. Aí não. Então, outra pergunta que eu ia fazer, você já me respondeu, né? Você concorda, então, com ela querer ter direito sobre esse filho, mesmo tendo acordado em dar esse filho para Ana? Eu acho que deveria ter um meio termo, entendeu? De, assim, o filho é da Ana, mas a pessoa que aluga a barriga, ela deveria ter direito a ser pelo menos a madrinha, uma pessoa próxima, porque não dá. Eu vivi essa história durante 10 meses, um ano, não. Me lembro que a novela dobrou depois, foram 243 cabeças, nunca esqueci disso, foi uma coisa muito intensa. Eu tinha 20 anos, nunca tinha passado por essas
sensações da maternidade, nem eu nem a Cássia. E depois tivemos 4 filhos cada uma. Você imaginou então, que ia ter... o tambor da fertilidade, que pode ser Exatamente. uma loucura. Mas eu defendi essa personagem e eu entendo as questões dela. E depois de ter sido mãe 4 vezes, eu defendo mais ainda. Eu acho que o filho não é dela, mas é. Por falar em família, você que tem os seus 18 filhos, você é muito reservada, né? Você não... eu admiro assim, você não expõe a sua intimidade à toa. A Chayenne, que é uma personagem sua muito famosa do Cheias de Charme, era reconhecida por expor excessivamente a própria vida íntima. Hoje em dia, com os fenômenos das mídias sociais, você usa alguma mídia social? Você acha que é uma boa ferramenta ou você enxerga uma espécie de perigo nas mídias sociais? Não, perigo não. Eu não gosto, na verdade, entendeu? Na verdade, eu tenho pouco tempo para fazer as coisas que eu quero fazer na minha vida, né? Eu não li tanta coisa na minha vida ainda, eu não vi tantos filmes. Eu vou ficar me importando se alguém curtiu. E aí, eu me ressinto de não ter o Facebook por um motivo, pelos textos. Outro dia morreu o Muhammad Ali, aí me disseram, pô, o Caetano postou uma coisa incrível. Aí disso eu me ressinto. Assim, falei, poxa vida, eu tô perdendo. Tantas coisas interessantes que as pessoas postam que eu poderia ter acesso, e aí, aí dessa forma eu me sinto de fora, alienada. Mas o que me poupa de energia, sabe? Porque eu acho que aquilo também é uma coisa fake, né? É uma coisa, fica aquela bolha de felicidade e todo mundo se amando, likes, eu não acredito, entendeu? E na verdade eu gosto de ter o pouco tempo que eu tenho para as coisas que realmente me importam. Então, assim, os meus amigos que realmente me importam não são os 200 do Facebook, né? São aqueles que eu vou convidar para jantar, que eu vou convidar para ir para o meu sítio e tal. E pessoas que eu não costumo falar muito, mas que são muito queridas, muito. E que aí você tem o WhatsApp ali e tal, você se mantém e tal. Aí eu abri uma exceção para o Instagram, que eu botei o nome do meu cachorro que morreu, e que eu gosto de ver as pessoas que eu gosto, assim, né? De ver os filhos, ver o que eles estão fazendo, a viagem e tal. Quem te conhece sabe quem é. E eu sigo pouca gente, e sigo umas coisas muito doidas também, assim, de curiosidades e tal. E eu poderia fazer isso no Facebook, só que o Facebook me parece, eu nunca tive, mas me parece uma coisa mais extensa, né? É um negócio várias abordagens, você tem que responder, você tem que aceitar, você tem que... Isso me dá um cansaço antes de qualquer coisa, assim. Mas eu não tenho medo em nada, não. Na verdade, eu acho que, por outro lado, eu acho que existe muita fúria, né? Twitter, Facebook e tal. Então, você quer simplesmente falar o que você acha, de repente vão te atacar loucamente. Aí você vai perder tempo com isso e se defender e as pessoas agressivas. A gente já se expõe demais no nosso trabalho, entendeu? Todo mundo já tem uma opinião sobre o seu trabalho, né? Você não está ali quietinho no escritório, você tem um chefe que está ali te dizendo se você está bem ou não. Você tem um país inteiro te dizendo se você está bem ou não. Então você já tem que lidar com isso, ainda vai lidar com redes sociais. Você tem alguma característica em comum com a Chayenne? Porque aparentemente você é o total oposto dela, né? Sabe que não? Cacau, conte pra mim. Conte. Não, assim, na verdade, é aquilo que eu estava falando da política. Ninguém é uma coisa só, você não precisa ser uma coisa só. O fato de eu não gostar de estar ali me expondo e levando a minha família para a revista, não quer dizer que eu não seja animada, que eu não goste de festa, que eu não goste de me expor para os meus amigos, que eu não seja divertida. Eu adoro, eu sou super alegre, isso parece, às vezes eu acho que as pessoas têm uma ideia de mim, que é assim, que elas querem colocar um peso que eu não tenho. Então ela é mãe de 4 filhos, então ela fez personagens densos, então ela, sabe, não tem redes sociais. Eu posso ser leve,
e ter as minhas escolhas. Eu posso ter 4 filhos e ser absolutamente jovial, alegre, gostar de festa do mesmo jeito. Não, entendeu? Não precisa ser desse jeito, assim. Então a Chayenne tem milhões de lados que eu me identifico com ela. Por exemplo, tem um lado meio bagaceira que ninguém... Muito divertido, por sinal. Entendeu? Então eu adoro o senso de humor que a Chayenne tem. Eu tenho, só que nem sempre eu consigo mostrar dos personagens, às vezes dá. Entendi. Os seus personagens, agora, falando na maioria deles, eles geram e participam de discussões muito atuais e saem do âmbito da teledramaturgia. Foram escolhas conscientes de uma atriz estudiosa, intelectualizada, ou foram fruto do acaso? Não, na maioria das vezes você recebe um convite, né? Alguém pensou em você para aquele papel. A Chayenne foi uma escolha consciente, porque eu não fui chamada para a Chayenne, eu fui chamada para outra personagem, a outra patroa, a Lígia, que era absolutamente ética, correta e tal. Eu tinha acabado de ter um bebê, tinha mais 3 filhos, mas o segundo, o penúltimo, também era um bebê de 1 ano e pouquinho. Então, assim, não era o melhor momento para eu trabalhar, mas eu já estava uns quase 3 anos sem trabalhar por conta de 2 filhos seguidos, né? Então, também era de alguma maneira a hora de voltar, mas desde que fosse uma coisa que valesse a pena, você sair de casa com 2 bebês e mais 2 filhas, assim, senão eu realmente teria todo motivo para falar, vamos deixar um pouquinho mais para frente e tal. E eu me lembro que eu expliquei isso para Denise Sarraceni. E aí quando eu li, eu vi que eu já tinha feito aquele personagem, entendeu? Que aquilo não ia me motivar para sair de casa e tal. E aí eu senti uma pena, porque eu gosto muito da Denise, queria voltar a trabalhar com ela. O Felipe Miguel era um cara muito amigo dos meus amigos, que era um autor de teatro, com quem ele tinha feito várias peças com a Companhia dos Atores, que são os meus melhores amigos da vida inteira, do tablado e tal. Então eu queria fazer a primeira novela do Felipe, e aí eu falei, pô, que pena, queria fazer essa novela. Comecei a ler, que eu tinha lido então só a Chayenne, só a Lígia, só o perfil desse personagem. Eu comecei a ler outros perfis, assim, comecei a ler um pouco dos capítulos, aí vi a maluca da Chayenne, falei, opa, o que é isso aqui? Aí ela era chamada assim de lacraia, e não sei, aí eu falei, gente, estou gostando disso. Aí eu liguei na hora, li pouco, assim, já me bateu uma intuição, liguei para a Denise e falei, vem cá, já tem alguém na Chayenne? Ela falou, não. Eu falei, então, se você acreditar que eu tenho uma maluca em Come Induzido, é essa que eu quero fazer. E aí, assim foi, e foi uma escolha consciente, porque eu queria realmente fazer outra coisa, assim. Eu tinha feito a Laura do Celebridade, tinha feito a Belíssima, que era uma heroína, as duas, e tinha feito uma outra novela, assim, que foi uma novela ligeira, assim, que não foi tão importante. E aí eu parei para ter os bebês, os 2 últimos, né? Então, seria muito legal voltar com uma coisa surpreendente, assim, sabe? Que ninguém tivesse visto. E a Chayenne foi a oportunidade. Muito bom. Obrigado, hein? Adorei, gatinho. Adorei. Quero te ver daqui a pouco, hein? De cabelo loiro, curtinho. Agora é heroína de Vamos ver o que vai ser agora.